nesse momento que nós vivemos, de tempos sombrios, de tempos difíceis. E nessas horas a gente precisa relembrar os grandes pacifistas e humanistas da humanidade. Um deles, Mahatma Gandhi, dizia o seguinte: no olho por olho, dente por dente, a humanidade vai acabar cega e sem dentes. E isso vale para todos os lados. Tanto a questão da vingança que a gente vê permear nesses atos que aconteceram absurdos do último domingo em Brasília, mas também de algumas declarações que temos visto na mídia de pessoas públicas, né, de ministros, que é uma verdadeira caçada implacável a opositores, que a gente está vendo hoje no Brasil. Ontem a Jovem Pan recebeu aí um inquérito do Ministério Público Federal, talvez a única emissora que está fazendo contraponto hoje na nação. É muito perigoso para a nossa democracia. É um caminho da Venezuela mais próximo do que nunca e antes do que a gente imaginava. E o que é que o Senado vai fazer em relação a isso? É muito importante a gente se posicionar, né, com relação também às pessoas que estão detidas sob custódia. Como é que o que o Senado vai fazer com relação a essas pessoas? Quem cometeu aqueles atos absurdos de atrocidade precisa ser punido, responsabilizado individualmente com o rigor da lei. Mas tem muita gente que estava de forma pacífica nos quartéis. Tem lá imagens de idosos, de crianças. O que é que vai ser feito com relação a isso? O que é que o Senado vai fazer com relação a isso? Eu quero, nesse momento, dizer que, no meu modo de entender, respeito quem pensa diferente, nós temos aí uma insatisfação na população. Nós precisamos ouvir o recado, fazer uma meia-culpa, todos nós, com relação ao que está acontecendo no Brasil, né? O Senado Federal, a casa que nós participamos, eu faço essa meia-culpa também, ela tem uma responsabilidade em todo esse caos. Pela inércia, a sociedade está inconformada com o Senado, que não atua diante de abusos flagrantes de alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, da parcialidade que houve no TSE, que todo mundo viu. Isso é muito importante que a gente possa ouvir essa percepção e se abrir, refletir sobre o que fazer com relação a isso. Precisa ter uma postura para coibir excessos de um poder querendo esmagar os demais. Então, eu votei contra, registrei meu voto contra, assim como vários colegas, porque vejo, em primeiro lugar, o interventor, ele não tem, é um jornalista, com todo o respeito à sua história, presidente da UNE, qual é a capacidade que tem para enfrentar uma situação dessa, que já está controlada, inclusive? Eu não vejo efetividade com relação a esse decreto, porque, inclusive, a gente tem que avaliar a responsabilidade do próprio governo federal. E aí gera um conflito de interesse, né? Porque a ABIN saiu na Folha de São Paulo, em vários órgãos, dizendo que avisou a 48 órgãos do governo federal sobre a possibilidade de depredação, de vandalismo no Brasil. E o que é que foi feito pelo governo, que já tinha tomado posse há 6 dias? Então é muito estranho essa questão de infiltrados, de black blocs, que é uma parcela que estava lá identificada em imagem. O que é que nós vamos fazer com relação a isso? É muito importante que se separe o joio do trigo. E eu espero que a gente possa voltar a ter democracia no Brasil. Não é calando opositores, como está calando a imprensa, Jovem Pan e outros, que nós vamos voltar a ter democracia no Brasil.